A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. É com muita alegria que nesta manhã eu venho aqui através desse vídeo te saudar com a paz do Senhor, te desejar um dia maravilhoso, abençoado por Deus, com muita paz, saúde e prosperidade. Também para aqueles que irão ver e ouvir esse vídeo na parte da tarde, desejo muita paz, saúde, prosperidade. Os que verão à noite, que a sua noite seja de paz, de descanso, que tenha um bom sono. No seu horário que você vai ver e ouvir esse vídeo. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus ao meu coração, ao teu coração. Hoje é sábado e eu tenho certeza que você está esperando uma palavra de Deus, uma resposta de Deus. E no livro do profeta Jeremias 33, 2 e 3, ele diz assim: assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Olha que coisa linda. Depois vou ler aqui o 3. Ele diz assim: assim diz o Senhor que faz isso. Deus está dizendo nesta manhã que é Ele que forma isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Primeiro Ele faz, Ele está dizendo que faz isso. Ele foi lá no profeta Jeremias, quando estava encerrado na prisão, ele disse: olha, Jeremias, a cidade foi destruída, né? Mas eu vou restabelecer, eu vou trazer restauração para a cidade. Eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que nessa manhã Deus está dizendo: olha, tudo que aconteceu na sua vida, nesses dias, nessa semana, pode ter certeza que foi Deus, né, que faz isso. E é Ele que estabelece. Estabelece o quê? Ele estabelece essas coisas, né? Ele coloca limite em tudo, né? Então Ele estabelece. Segunda coisa que Ele faz, Ele diz: o Senhor é o meu nome. Então foi eu que fiz, foi eu que estabeleci, né? Estabeleci para que essas coisas acontecessem, mas tem, diante de tudo isso que eu fiz e estabeleci, Ele diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, né? Depois ele chega para Jeremias e diz: olha, Jeremias, tudo que aconteceu na cidade, aí tudo que aconteceu, destruição, né? Pode ter certeza que eu estabeleci, foi eu que fiz isso, eu estabeleci, mas eu quero que você clame a mim. E é no meio da dificuldade, irmão, que nós temos que clamar a Deus. O profeta Jonas disse que Deus o ouviu nas profundezas, né, da morte, do inferno. E é assim que Deus faz com nossas vidas. E Deus diz assim para Jeremias: clama a mim, porque eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes. Quando eu vejo isso, esse texto também eu me lembro, irmãos, do patriarca Jó. Jó, lá no capítulo 5, né, quando ele traz exortação a Jó, ele diz coisas maravilhosas. E nós sabemos que é Deus, que Deus faz essas coisas. Então o que é que ele faz disso para Jó? No capítulo 5 e versículo 1. Ele diz: chama agora. Há alguém que te responda? E para qual santo? E para qual dos santos te virá? Ele diz: chama agora. Chama agora. Há alguém que te responda? Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás?
Você vai virar para qual santos? Para qual santo? Olha aí. Olha como é importante nós conhecer as escrituras, irmãos. Elifaz está perguntando para Jó. Jó, no capítulo 4, ele repreende Jó. No capítulo 5, ele repreende. Porque no capítulo 3, Jó, né, faz suas lamentações. E ele pergunta para Jó: chama agora. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos, Deus permite as coisas acontecerem, né? E a gente muitas vezes vai bater em porta errada, vai buscar ajuda em lugares aonde ninguém pode fazer nada pela gente, irmãos. Principalmente nós que somos crentes em Jesus Cristo. Jesus, ele nos deu uma direção de uma porta em que temos que bater. Né? E essa porta ele diz: olha, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Né? Aquele que bate, a porta abre, aquele que pede, recebe. Então, nós temos que aprendermos a confiar em Deus, a buscar em Deus as soluções para os nossos problemas. Muitas vezes, irmão, nós deixamos de orar, de dobrar nosso joelho. Muitas vezes nós deixamos de jejuar por nós mesmos, de fazer uma campanha por nós mesmos, pela gente mesmo. Muitas vezes nós deixamos, irmãos, de meditarmos na palavra, de buscar na palavra. Quantas vezes, né, Deus nos concede que alguma coisa aconteça para chamar a nossa atenção, que nós devemos descer a Ele em buscar, em adorar, em espírito e em verdade. Né? E Ele está dizendo aqui: para qual dos santos te virará? Você vai se virar para qual dos santos? Né? Muitas vezes nós deixamos o santo dos santos, porque Jesus é o rei dos santos. Está lá em Apocalipse, né? Se eu não me engano, no capítulo 15, né? Versículo 3, uma coisa assim. Eu acho que é 15:3, né? E muitas vezes nós corremos para buscar auxílio em irmãos e irmãs, né? Principalmente aqueles que a gente sabe que profetiza, que tem visão. Eu não estou dizendo que é errado, nós temos que ir. Muitas vezes nós buscamos a resposta de Deus, né? Mas só que tem momento na nossa vida, irmão, que é só você e Deus, só eu e Deus. E eu tenho que entender isso. E é interessante que nessa exortação que Elifaz faz, ele diz o seguinte, né? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Escute o que Elifaz está dizendo. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Olha aí, meu irmão. Por isso que lá em 33 de Jeremias, ele está dizendo: foi eu que fiz isso. Lá no livro de Jeremias 33, né, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte: assim diz o Senhor que faz isso. Faz o quê? Elifaz está dizendo aqui que ele castiga, né? Deus castiga, e nós não devemos desprezar o castigo de Deus, do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Aí ele dá a resposta: porque ele faz a chaga, né? A chaga, o ferimento, a enfermidade, o câncer, a AIDS, né? A leucemia, as doenças que muitas vezes são incuráveis, né? As chagas mortais, porque ele faz a chaga, né? Ele faz, e ele mesmo a liga, olha aí, né? E ele fere e as suas mãos curam. Ele fere e as suas mãos curam. Então, resumindo, nós temos que entender que muitas coisas acontecem porque é Deus.
Agora, nós temos que entender que quando ele fala para Jeremias, né? Quando ele diz para Jeremias, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome é o Senhor. Aí ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubados com os arietes e a espada. E eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Né? Então, uma consequência de pecado resulta muitas vezes, irmãos, em enfermidades, males que Deus muitas vezes nos castiga e nós não entendemos, né? E ele faz querer que já entendesse e pergunta para ele, né? Por quem? Clama agora. Se alguém te responda, clama. Tem alguém, irmão, que possa fazer alguma coisa por você? Tem alguém que possa fazer alguma coisa por nós? Não, irmão, é o Senhor. Como eu postei ontem, se não fosse o Senhor por nós, ora diga a Israel que os nossos inimigos já teriam nos consumido. Sabe por quê? Porque Deus, irmão, é Deus. Né? E ele está dizendo aqui para Jó, vai alguém, clama agora, vê se alguém te responda. E para qual dos santos te virará? Para qual deles você vai virar? Para o Santo Jesus? Nós temos que se virar para o Santo Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Buscar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, é nos pés do Senhor que eu e você temos que correr, não é para os pés dos homens. Olha que coisa linda. E ele diz assim, ó, no 5:19, em 6 angústia te livrará, na 7ª o mal não te tocará. 6 te livrará de 6 angústias, e da 7ª o mal não te tocará. Primeiro, na fome te livrará. O que é que nós temos hoje, irmão? Sede de justiça, né? Sede, fome de justiça, né? Porque nós sabemos que nosso Deus é justo. E nós clamamos pela justiça de Deus em nossas vidas. Na fome te livrará da morte, na fome. Eu não vou nem falar aqui de fome de pão, irmãos, porque muitos estão morrendo por inanição, por falta de pão espiritual. Tem muita gente aí, irmão, ficando anorexo, né? Secando espiritualmente, morrendo espiritualmente, definhando espiritualmente, porque não se alimenta, porque não come mais o peixe e o pão que o Senhor dá, não bebe mais do vinho que o Senhor dá. Então, na fome te livrará da morte, né? Olha esse mundo aí com fome de Deus, irmãos, quantas pessoas descendo à sepultura. Eu não vou falar nem do mundo, eu vou falar de crentes, irmãos, que estão morrendo por inanição, por falta de alimento. Não é falta de alimento porque faltou, é porque não comeu, é porque deixou de se alimentar, deixou de ler as escrituras, deixou de acreditar nas escrituras, para acreditar em horóscopo, para acreditar em homens, né? Está definhando espiritualmente. Mas quando a gente olha para o Santo Jesus, irmãos, segue fielmente, acredita, porque ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Nós temos que crer nele, como diz as Escrituras, né? Ele está dizendo, em 6 angústias
Elifaz está dizendo, em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Ele vai te livrar de 6 e na 7ª o mal não te tocará. Aí Elifaz diz, ó, do açoite da língua estará seguro. Olha, do açoite da língua. Você sabe que nós somos bombardeados diretamente com acusações, com mentiras, né? A teu respeito, a meu respeito. Pessoas, né? Falando mal dos crentes direto, né? Você sabe, sei lá, no seu trabalho, tudo que as pessoas, você sabe que as pessoas falam mal. As pessoas nos atiram pedra, as pessoas, né? Inventam mentiras, como eu já falei, acusações, calúnias, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, do açoite da língua, aqueles que falam mal de você, estarás encoberto, sabe por quê? Porque é o Senhor que te justifica, é o Senhor que me justifica. Então, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado, irmão, trabalha de dia e de noite pelas nossas causas. Né? Primeiro do açoite da língua, você, né? Vão bombardear, vão falar tudo que quiserem falar a nosso respeito, como diz a Escritura, né? Nos entregarão, nos acusarão de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, né? Você vê que hoje nós somos acusados a igreja do Senhor é acusada de quê? De violenta, né? De causar, de ódio, né? Que nós fazemos acepção de pessoas, coisa que nós nunca fizemos, irmãos. Né? Tenho 33 anos aí no Evangelho, nunca vi, né? O povo que mais ama as pessoas são o povo de Deus, irmãos, porque Deus é amor, e nós aprendemos a amar nosso próximo com o Senhor. Mais uma coisa eu te digo, do açoite da língua, você que é fiel a Deus, estarás encoberto, e não temerá assolação, quando vier os tempos ruins, de assolação, destruição, né? De sequidão, essas coisas, assolado, destruído, nós não vamos temer, né? Então ele está dizendo que da assolação e da fome nós vamos rir. Não rir porque nós estamos achando que as pessoas, vamos fazer pouco das pessoas, não, vamos rir porque nós tomamos a decisão correta, você tomou, de continuar com o Senhor, de não largar o Senhor, de não deixar a casa do Senhor, né? De permanecer firme diante de Deus. E os animais da terra não temerá dos animais, nós não vamos temer os animais, né? Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os teus inimigos do campo serão pacíficos contigo. Eu vou trazer isso aqui para o lado espiritual, vou espiritualizar isso aqui, porque até com as pedras, quem é as pedras, irmão? As pedras são tudo aquele que se coloca como empecilho na nossa vida, né? Pedra são todos aqueles que querem nos fazer mal. Mas sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que está escrito, se eu não me engano, é em Provérbio, que diz assim, olha, Provérbio, que diz assim, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, olha, se o meu caminho, o teu caminho é agradável ao Senhor, o que é que vai acontecer? Até os seus inimigos faz que tenha paz com ele. Quem faz? Deus. Deus faz com que nossos inimigos tenham paz com nós. Então, irmão, como é que você vai largar um Deus desse? Como é que você vai deixar de amar um Deus desse? De adorar um Deus desse? Porque, até com a pele os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberá que a tua tenda, casa, está em paz. Tenda aqui, tua casa, tua vida, né? Quando nós somos fiéis a Deus, porque Tiago diz, né? Se não me falha a memória, que quando nós se constituímos amigo do mundo, se constituímos inimigo de Deus. E quando nós se constituímos amigo de Deus, se constituímos, né? Amigo
inimigo do mundo, né? Mas só que é uma coisa, no meio de tudo isso, a nossa casa terá paz, eu terei paz, você terá paz, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Então, ele diz, e saberás que a tua tenda estará em paz, visitará a tua habitação e não pecará, ou seja, Deus nos visita, a nossa habitação, a nossa casa, porque ele sonda e esquadrinha nossos pensamentos, né? Por isso que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Deus conhece o homem nas suas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, né? É o que Deus falou para o profeta, tu vê com os olhos, né? Os homens nos vê com os olhos, por isso que eles jogam pedra, nos acusam, mas Deus, irmão, te vê e sabe da tua fidelidade, porque Deus vê o que está dentro de você, né? Por isso que Jesus disse que para os fariseus, que o que eles comiam, né? Porque sem lavar as mãos, sem essas coisas todas, sem essas coisas todas, o que foi que Deus disse para ele? O que contamina o homem? Não é o que entra, é o que sai. Pois a boca fala, né, daquilo que o coração está cheio. Se teu coração está cheio de Deus, ele vai falar de Deus. Se teu coração está cheio de ódio, vai falar de ódio, né? E o Senhor nos visita, o Senhor nos conhece por dentro, sabe como é que está o nosso coração, esquadrinha nossos rins. Aí ele diz, também saberá que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra, e na velhice irás à sepultura, como se recolhe feixe de trigo a seu tempo, né? Ou seja, descerei à sepultura. Ele está falando aqui de morte prematura. Quantas pessoas têm morte prematura, irmão? Por isso que ele está dizendo aqui, na velhice irás à sepultura. Quer dizer, que todos os patriarcas, todos aqueles homens de Deus, a Bíblia diz que eles morreram fartos de dias, né? Morreram fartos de dias. E Elifaz está dizendo aqui que na velhice irás, né, à sepultura, como se recolhe feixe de trigo a seu tempo. Quer dizer, ninguém vai colher o trigo antes do tempo. Tem o tempo da colheita, chega o tempo da colheita. Ou seja, nós só sairemos daqui no tempo certo de Deus, quando Deus nos colher, no tempo certo, não é antes. Por isso você e eu não podemos ter medo da morte. Sabe por quê? Porque é Deus, irmão, é que sabe o tempo certo de tirar, de nos escolher. Ou seja, no arrebatamento, antes do arrebatamento, né, que muitos irão, né, mas ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, Paulo diz, depois nós seremos arrebatados. Mas o importante, irmão, é estar com Cristo, né? Na velhice irás à sepultura como se colhe feixe de trigo a seu tempo. Eis que já o havemos inquirido, e assim é, ouve e medita nisso para o teu bem. Então, foi o que Deus falou através de Jeremias, clama a mim, né? Então, eu peguei esse texto aqui para você ver, irmãos, que muitas coisas acontecem na nossa vida e é o próprio Deus que permite. Então, se você está passando tudo isso, o segredo é, qual é o segredo? Clama a mim, Deus está dizendo para você nessa manhã, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então Deus tem mistérios que vai ser revelado a você. Deus tem mistério que vai ser revelado a mim. Assim como no capítulo 33 Deus fez tudo isso aqui acontecer, Deus fez tudo isso aqui acontecer com Israel, mas depois ele diz o quê? O que é que ele diz para Israel? O que é que ele diz para o profeta? Né? O que é que ele vai dizer para o profeta? Ó, né? Ele diz assim, e eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha o que é que Deus tinha para a cidade que ele tinha, né? Para aquele povo que ele tinha punido, né? Que ele tinha virado o rosto. Mas ele disse, e renovarei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, glória a Deus, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim.
E esse lugar servirá de nome, de gozo, de louvor, de glória entre todas as nações. Eu sei que Deus está falando aqui para Israel, mas a palavra de Deus nessa manhã, ela se renova cada manhã e é para mim e para você. Então, se você está passando tudo isso, acredite que Deus, a partir do momento que você clamar, porque Deus tem uma bênção para você grande, Deus tem uma bênção para mim grande, mas é preciso que eu clame para que essas coisas que eu li aqui aconteçam, o que Jeremias está falando. É o que Deus está revelando para Jeremias, é o que o Espírito Santo está revelando para mim e para você nesta manhã. E esse lugar que é você servirá de gozo, de louvor, de glória, porque Deus perdoou, Deus os purificou de toda a maldade com que pecaram. Perdoarei todas as suas maldades, Deus perdoou todas as minhas e as tuas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. É isso. É clamar a Deus. Aí você fica aí preocupada com o homem, você fica preocupado com quem está te acusando, você fica preocupado com quem está tirando pedra em você. É hora de levantar e clamar a Deus, fazer o que Deus está dizendo. Então é isso que o Espírito de Deus está dizendo para ti nesta manhã. Levanta, clama a Ele, busca a Ele, em vez de você ficar aí correndo para um lado para o outro feito uma barata tonta, dando ouvido ao que falam de você, os zombadores, os escarnecedores. Meu irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Deus, irmão, é o que perdoa, Deus é o que levanta, é Ele que estabelece. Ele estabeleceu você para ser uma nova criatura, para ser um novo homem, uma nova mulher, cheia de gozo, como ele diz aqui. E esse lugar servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações, ou seja, entre todos os homens. Nações são os países, irmão? Mas vamos dizer aqui entre os homens, tá certo? Para que você acredite que Deus é na sua vida. Então, nesta manhã, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que você entenda, que o segredo é buscar o Senhor, é clamar ao Senhor. Em meio a tudo isso que você está vivendo, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na sentimental, seja aí no teu relacionamento, não importa, seja no ministério que você congrega, não importa. Importa é que Deus está permitindo tudo isso para que você clame, assim como ele disse para Jeremias: clama a mim, porque tudo isso aí foi o que fiz, foi o que estabeleci, foi o que permiti, foi o que fiz, mas clama a mim e vou responder coisas grandes, te responderei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então Deus tem coisas para revelar para você, Deus tem coisas para revelar para mim. Aí eu entendo os mistérios de Deus, sabe? Aí eu entendo que essas coisas são mistério de Deus, porque a gente vê muitas pessoas dizendo: pai, é mistério, mas que mistério é esse? E Deus tem mistério. Eu acredito que Deus tem mistério para revelar para você, obreiro, para revelar para você, homem de Deus, para revelar para você, mulher de Deus, para você, é você. É você que está sendo apedrejado, é você que está sendo aí, passando pelo vale, pela cova, pelo deserto, na fornalha de fogo, já foi lançado na cova, mas Deus manda dizer para ti: clama a Ele, porque Ele vai te responder, e coisas grandes Ele vai te revelar, vai te mostrar, viu? Porque Deus, irmãos, não faz coisa alguma sem que antes revele. Primeiro aos seus santos, depois os seus profetas. Escuta aí o que eu estou te dizendo. Amém? Então, o segredo é clamar. Volta a orar pela madrugada. Viu? Lá no teu trabalho: pastor, apóstolo, eu não tenho tempo de orar. Ei, na hora, toda empresa tem seus horários, Horário de começar, tem um horário do lanche, tem um horário do almoço, tem 3 horas muitas vezes, para-se para tomar um cafezinho. Em vez de tomar o cafezinho das 9, vai lá, entra no banheiro e começa a orar. Em vez de tomar o café das 3, vai lá e orar. No meio-dia, em vez de tu ficar aí no meio dos escarnecedores, dos ímpios, separa um lugarzinho, vai para um lugar secreto. Quando eu digo secreto, um lugar onde ninguém te vê, ninguém te incomode, onde você possa ficar bem à vontade. Deus, você e o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Que Deus te ilumine, que Deus abra a sua visão, porque nessas últimas horas, irmão, nós precisamos abrir a nossa visão
e a nossa mente e o nosso coração para entendermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, eu te peço uma bênção especial pelo teu santo, pela tua santa, pelo teu filho, Senhor, que tu chamaste pelo nome, pela tua filha que tu chamaste pelo nome e tu conheces. Pai, que o Senhor, meu Deus, permitiu que tudo isso acontecesse. E eu entendo, Senhor, que essas coisas acontecem na minha vida e na vida dos teus filhos que estão aí, deste homem, desta mulher, meu Deus, desse empresário, desse comerciante, desse trabalhador autônomo, Senhor, desse funcionário público, desta rainha do lar, Senhor. Deus, não importa a função, Senhor, que ele exerce, mas que ele precisa, Senhor. Deus, ele precisa do teu perdão, ele precisa do teu amor. Nós precisamos, Senhor, do teu perdão, precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Por amor nos ajude, Senhor, por amor ao teu nome, por amor à tua palavra, por amor, Senhor, à tua casa, por amor, Senhor, ao teu Filho, amado Jesus Cristo. Nos lava no sangue precioso do teu Filho. E nesses últimos dias, Senhor, que antecede a volta do Senhor Jesus, o teu Filho, Senhor, para buscar, Senhor, a tua igreja. Nos levante, Senhor, nesta terra como instrumento, Senhor. Assim como o Senhor levantou muitos na igreja primitiva, Senhor, aonde o Senhor despertou através das lutas, para que, meu Deus, saísse pregando o teu evangelho, Senhor, em solo pátria nas nações. Deus, por amor ao teu nome, nós entregamos nossa vida nesta manhã, Senhor, porque a nossa vida não pertence mais a nós, e sim a Ti. Tu és o Senhor da glória, Tu és o Senhor das nossas vidas. Então, Senhor, nos ajude a vencer, Senhor, todos os obstáculos. Deus, nos adestra para a peleja. Deus, porque a peleja de crente, Senhor, é de joelho, é de oração, é orando, é louvando, é adorando, é meditando na Tua palavra, é lendo a Tua palavra. Deus, é evangelizando, é proclamando que Jesus Cristo, glória, oh, aleluia, Ele é o Senhor da glória, e que não há outro Deus além de Ti, Senhor, grande, poderoso, misericordioso, compassivo, digno de honra, digno de glória. Entrego, Senhor, meus filhos, meus netos, minhas noras. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor. Me abençoe todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir esta palavra, que estão ouvindo, Senhor, por amor do Teu santo nome, e nos dê vitória. Repreende todo o mal, Senhor. Abençoa a Tua igreja, levanta, Senhor, traz o avivamento, Deus, na igreja brasileira, Senhor, que possamos ser, Senhor, Deus, instrumentos, Senhor, ter usado por Ti, assim como o Senhor usou, meu Deus, para os Teus discípulos, Senhor, como o Senhor usou a Paulo, como o Senhor usou a Silas, como o Senhor usou a Barnabé, Senhor, como o Senhor usou a Pedro, Senhor. Oh Deus, nessas últimas horas, Senhor, nos levante com poder e autoridade. Pai, nos reveste para expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos, Deus, e anunciarmos, Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. E assim, Pai, nos dê um dia de paz, um dia abençoado, Senhor, guardando toda a nossa família, toda a nossa casa, fazendo, Senhor, o comércio do Teu Filho prosperar, a empresa do Teu Filho prosperar, o trabalho dele aí prosperar. Nos dê sabedoria por amor do Teu nome. E assim, Senhor, seja conosco em tudo, pois nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos no nome de Jesus, e todos digam amém, 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 e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que a paz do eterno Deus esteja sobre a sua vida, te traga paz, saúde, prosperidade, no nome de Jesus. Quem vos fala aqui é seu amigo, Pastor Carlos, e peço orações de todos vocês. Amém? Bom dia, cheiro no coração, a paz do Senhor.